Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. Vamos falar hoje da Justiça do Trabalho, vamos ver questões sobre a CLT, sobre terceirização e sobre o trabalho doméstico. Temos a honra de ter conosco a doutora Claudirene Andrade Ribeiro. Doutora Claudirene é graduada em Geografia e Direito, é mestre em Educação, foi juíza substituta na 14ª e na 23ª região e hoje é a juíza titular desde dezembro aqui na cidade de Juína para a nossa satisfação, para a nossa segurança, para a nossa tranquilidade. Doutora Claudirene, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, eu é que agradeço o convite. Olha, eu queria começar a conversa com a senhora sobre a CLT, que a senhora conhece bem melhor do que todos nós. O assunto recorrente é a questão que todo advogado, toda empresa, todo empregado reclama, cada um à sua maneira. E a senhora que, de certa forma, está lá para dirimir essas dúvidas, para apenar os que devem ser apenados. Então, eu fico a imaginar a enormidade do trabalho que a senhora tem. No caso das leis trabalhistas, a gente percebe que isso começou lá em 1850, nós já tínhamos alguma coisa, depois em 1907 alguma coisa mudou, em 1922 foram criados os tribunais rurais, em 43 foi feita a Lei 54 e 52, que aí foram consolidadas as leis trabalhistas, e enfim, em 46, sim, foi criada, foi consolidada no governo Getúlio Vargas, ela já integrada ao Poder Judiciário, não é isso? E com a possibilidade de executar suas próprias decisões. Ok. Ainda assim, ela está hoje com 68 anos. A senhora considera que ela está defasada, que já mais do que passou da hora de uma reforma trabalhista? Como é que a senhora vê essa questão? Bom, a CLT, na realidade, ela não é uma lei específica, né? Ela é uma consolidação de leis, ou seja, é uma reunião de várias leis. De modo que, claro que nós vamos ter algumas leis que em alguns aspectos elas precisam ser alteradas, precisam ser modificadas, até mesmo para prever algumas situações que na época em que foram criadas essas leis não existiam, né? Mas isso nós temos observado também que não se fez, obviamente, aquilo que se chama, né, de uma reforma trabalhista ampla, mas nós temos ao longo do tempo alterações, né, em algumas leis. Então não há, como a gente fala, por exemplo, numa reforma do processo civil. Na CLT nós não teríamos uma reforma de uma lei específica, né, de um processo específico, né, de um código específico, mas nós teríamos reforma de leis, de várias leis que foram reunidas e foram consolidadas, e nós temos então o diploma que a gente chama de consolidação das leis trabalhistas, vale dizer, não é uma lei específica. Tá, doutora Claudirene, só para a gente entender, à medida que surgem novas demandas, e o trabalho muda, e muda muito, né? Com o tempo, são novas tecnologias, novas demandas, novas formas de trabalho que costumam gerar demandas novas para a justiça. Sim. Eu acho que é isso que a gente está querendo concluir aqui. No momento em que são criadas essas demandas, são criadas leis para atender a essas questões, ou as demandas são criadas, acabam chegando na justiça porque houve um problema, e aí sim a justiça tem que... É desse jeito que funciona? É desse jeito que funciona, porque obviamente que o legislador, ele trabalha sobre fatos sociais. O legislador, ele dificilmente ele vai se antecipar aos fatos. A lei, ela vem justamente para regular um fato que está numa determinada sociedade e que precisa de um tratamento jurídico, de modo que, por mais que se atualize as leis trabalhistas ou qualquer outra lei, a gente sempre vai se deparar com a situação de necessidade de criação de novas normas jurídicas, uma vez que você necessariamente, o fato social é que dá origem à norma, né? Nós não temos como uma norma criar um fato social, então, e a sociedade ela é muito dinâmica, e o legislativo ele só tem como atender a esses reclamos sociais que advêm geralmente desses fatos, né?
Se a gente for verificar, por exemplo, a questão da greve no serviço público, né, nós vamos falar mais avante, mas se a gente for verificar, inicialmente não houve uma regulamentação, né, houve uma mora aí do Congresso Nacional em criar uma lei que inicialmente era prevista a lei complementar para regular o serviço público, a greve no serviço público, embora já houvesse a garantia desse instituto ao servidor público. Na realidade, só no momento em que a sociedade começa a se aperceber que o servidor público começa a fazer greve, é que percebe-se que há uma necessidade de regulamentar essa situação. É o que a senhora colocou, na verdade, à medida que a demanda surge com a sociedade, a lei vem junto para harmonizar aqueles interesses. Então, o que a gente pode quase que concluir é o seguinte: se não, assim que ocorre, e ocorrendo assim, e a lei chegando junto disso para harmonizar os interesses, conforme eu disse, quase que se poderia pensar de não haver necessidade de reforma trabalhista, na medida em que essas questões vêm sendo paulatinamente resolvidas. A gente pode pensar assim. Exatamente. Esse é um raciocínio que eu faço, porque assim, as pessoas podem... há um discurso, né, e às vezes uma ideologia muito forte por trás dessa situação toda, porque o que vem a se dizer? Mas hoje nós temos o teletrabalho, nós temos algumas situações em que não há previsão na CLT. Mas na realidade há previsão, porque a CLT, ela considera o empregador, ela traz as características para que você seja considerado empregado. Então, quer dizer, o que você vai, quando vem o fato, o que você vai verificar? Se aquele fato se amolda ali ao artigo 2º, ao artigo 3º da CLT, que classifica ali, né, que dá os requisitos para a formação da relação de trabalho, da relação de emprego, né, que é na verdade uma espécie do gênero relação de trabalho. Então, de modo que eu não enxergo a necessidade de uma reforma trabalhista, propriamente dita. Eu reforço aqui, claro, a gente sabe que há situações específicas que a lei não previu e que começam a surgir determinadas demandas e passa a haver uma necessidade de regulamentação específica. Entendi, ela não previu, doutora Claudiene, porque não era para ser previsto mesmo. Porque, na verdade, ela, digamos, funciona sendo chamada a funcionar. Acho que a gente pode colocar assim, não é? Enquanto não foi, agora, à medida em que surge a questão e a lei vem para resolver essa questão, pode-se dizer que está sendo, sim, reformada, está sendo adaptada às circunstâncias da sociedade naquele momento. Então, eu já estou começando a mudar inteiramente. Eu sempre que leio, sempre que falo sobre leis trabalhistas, eu fico achando que ela está defasada, com 68 anos tem que mudar, não atende às necessidades do trabalhador, nem do empregado e nem da justiça. Parece-me que, então, na visão da senhora, há aí um senhor equívoco. Um senhor equívoco. Por que eu diria que há um senhor equívoco? Porque, como eu disse, são várias leis que foram reunidas e formaram a consolidação das leis trabalhistas. E essas leis, elas vieram ao longo do tempo passando por reformas. Foram sendo alterados vários dispositivos da lei. É óbvio, o que permanece íntegro, o que vai permanecer íntegro e que aí doutrinariamente também não se verifica a possibilidade de mudança, são, por exemplo, os requisitos da relação de emprego em si. Esses requisitos, uma vez caracterizados, eles vão formar a relação de emprego. Agora, isso não quer dizer que a gente precise necessariamente alterar esses requisitos, mas é por isso que eu digo que é uma visão muito mais político ideológico, do que necessariamente uma necessidade. Eu estou compreendendo. Realmente, aquilo que vocês, à medida que você vai mudando... Por exemplo, a CLT, nós não temos um código de processo trabalhista, a gente não tem. Então, a gente tem, na verdade, dentro da CLT, alguns dispositivos que prevêem questões processuais e que a própria CLT nos manda, né, nós, judiciário, os operadores do direito em geral, integrar, né, quer dizer, nós vamos aplicar o diploma processual civil, em alguma medida, quando não houver previsão. Então, na realidade, a própria CLT, ela já nos dá a resposta de onde buscar
a solução para determinados conflitos quando não houver previsão na CLT. Nós temos o artigo 8º, que nos manda aplicar a convenção coletiva, que nos manda aplicar a Constituição Federal, o próprio regulamento da empresa, que ele cria norma entre as partes. Então, nós não podemos falar unicamente numa lei trabalhista. Nós temos várias leis trabalhistas e, mais do que isso, nós temos a possibilidade da integração dessas leis. Quer dizer, nós vamos reunir outros dispositivos que também venham a responder determinadas situações. O que eu estou entendendo é que são várias leis, conforme a senhora disse, e são várias leis que foram criadas no momento em que foram demandadas e que estão aí a solucionar questões para as quais elas foram criadas. Ora, nesse sentido, eu estou convencido de que reforma trabalhista, não sei o que vai se reformar. Agora, a senhora deve ter visto demais, deve ter lido demais, ouvido demais essa história de defasagem da CLT. Eu ouço isso desde sempre. Muito bem, nós vamos voltar daqui a pouquinho, no segundo bloco, conversando com a doutora Claudirene Ribeiro. Um minutinho só, a gente volta. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968, frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Estamos conversando com a juíza do trabalho, Claudirene Ribeiro. Doutora Claudirene, pelo que a gente comentou no último bloco, no primeiro bloco, parece-me que essa ânsia por reforma trabalhista pode não ser para interesse em harmonizar a relação de empregados com empregadores, pode ser alguma coisa que vise
atender a interesses de uma das partes. Se for de uma das partes, é da parte do empregador, a meu juízo. Como é que a senhora vê essa questão? Pois é, de fato, nós comentávamos no bloco anterior que a CLT, ela, a meu ver, um exemplo que nós podemos dar de que a CLT não está defasada é a utilização de institutos processuais que vêm sendo manejados pelos juízes do trabalho desde 1946, quando a competência para o julgamento das questões trabalhistas passa para a justiça propriamente dita, né? Porque antes era no âmbito do Poder Executivo. Então, desde então, nós já manejamos, por exemplo, o incentivo à conciliação entre as partes. Isso já é uma prática reiterada. Nós já trabalhamos com o princípio da simplicidade do processo, buscando a celeridade, com o princípio da oralidade. E, recentemente, nós vimos que houve uma reforma na lei processual civil que traz determinados institutos com os quais nós já lidamos há muito tempo. Desde 46, os juízes do trabalho já buscam o tempo todo a conciliação entre as partes, e hoje, se o senhor for verificar, uma das bandeiras do CNJ é justamente o quê? Conciliar é legal. Coisa que a CLT já nos diz, né, desde que foi criada. Nós temos no processo de trabalho a previsão de pelo menos 2 propostas, 2 tentativas de conciliação no trâmite do processo. E hoje a gente vê que nós temos aí as leis dos juizados civis, dos juizados especiais, que também vão trabalhar muito sobre essa questão da conciliação. Nós temos diversos outros institutos da CLT que começam a ser colocados, alguns princípios mesmo da CLT, como o princípio da solidariedade, né, que passa a ser o novo Código Civil de 2002, né, que já não é tão novo. Ele vem também trazendo algumas questões que, na realidade, o princípio da boa-fé, que, na verdade, a gente já aplicava muito nas relações trabalhistas. Doutora Claudine, eu estou percebendo o seguinte, as questões que eram apresentadas lá em 46, que já está no Código e que são aplicadas hoje, quer dizer, desde lá estão sendo aplicadas agora, confirmam o que a senhora disse, de que a parte, digamos, os princípios básicos não podem ser mudados, tanto não podem, agora que é a questão importante, não podem porque na prática têm sido utilizados com solução das questões. Isso do ponto de vista, estou falando do 46, está sendo usado agora. Ok. As recentes, dos últimos 10 anos, 20 anos, à medida que as demandas surgiram, à medida que a relação de trabalho mudou, não diria a relação de trabalho, mas o trabalho em si mudou, com nova tecnologia, com alguma coisa que mude, a lei chegou e acudiu a essas demandas. Então, eu acho que a gente pode concluir de que o básico não muda, e não muda não porque não se queira, porque ele tem funcionado bem, está atendendo às demandas, então não muda. E o novo não precisa mudar porque ele é novo. Então, será que a gente pode concluir assim? Eu estou convicto de que é isso. Mas aí a senhora está aqui para nos ensinar. Podemos pensar assim, né? Não diria nem ensinar, né? Mas eu estou aqui para pensar junto. Mas, de fato, eu vejo que essa conclusão do senhor, em outras palavras, é isso mesmo que a gente chega, né? Na medida que vão havendo novos conflitos, a necessidade de regulamentação, essas leis vão surgindo. Por exemplo, nós tínhamos antes a previsão de poder terceirizar apenas as atividades de vigilância para o setor bancário, né? Na medida em que começa a terceirização, passa a ser um fato social muito relevante, e começa diversas outras empresas de outros segmentos que não o bancário começam a utilizar-se da terceirização da atividade de vigilância, essa mesma lei que antes era aplicável só ao setor bancário, ela é estendida, vem uma lei e altera e amplia o campo de aplicação dessa norma. Então, o senhor vê que os reclamos sociais, eles vão criando a necessidade e o legislador vem
regulando essas situações que o fato social passa a exigir. É a resposta, né, que a sociedade ela exige. Então, de fato, eu concluo com o senhor de que algumas questões elas não vão ser alteradas, né, a relação de emprego, o que define a relação de emprego em si, isso não vai ser alterado, porque não é uma coisa específica prevista no Brasil, né? Mas são determinados princípios, são determinadas situações que a gente já verifica em âmbito quase que mundial, né? Então, se você for falar na necessidade de uma reforma trabalhista, seria para atender a anseios, muitas vezes, para os empresários que querem competir com a China. Mas nós queremos uma regulamentação do trabalho próxima de um regime que não é um regime democrático, onde nós temos ali uma mão de obra, algumas vezes até relatos, né, de mão de obra escrava ou de mão de obra com custo baixíssimo. Então, o Brasil, é esse o modelo que o Brasil quer? Esse modelo que o Brasil quer é compatível com a nossa ordem constitucional de 1988? São essas questões. Então, para responder, eu acho que a gente tem que lançar muito mais questionamentos. Verdade. E não necessariamente uma resposta pronta. O que a sociedade brasileira quer? Essa reforma, ela estaria dentro de todos aqueles princípios que o Constituinte já previu em 1988? Eu deixo aí questionamento. Olha, doutora Claudiane, a Constituição de 88 é a chamada Constituição Cidadã, que ampliou direitos e criou novos, digamos, não é só porque é a última, mas ela realmente teve um poder de abrangência sobre as ações da sociedade muito maior do que as outras, né? Muito principalmente criando inclusão. Agora, que a senhora colocou com muita propriedade, olha uma coisa, o regime tentar competir com a China, do ponto de vista unicamente do custo do produto, e aí nós sabemos que está incluído uma parte considerável dos salários, do rendimento do trabalhador, acaba ficando meio contrassenso, porque na medida que eu quero ter o custo idêntico ao da China, mas quero ter um regime democrático de ampla liberdade que a China não oferece. Então eu estou pegando o que tem de melhor lá e quero trazer. Eu concordo com a senhora, eu acho que fechamos esse raciocínio em pleno acordo. Como é que a senhora... Eu queria falar sobre benefícios que são incorporados ao salário. Essa é uma questão também recorrente. O sujeito dá a casa para o empregado morar, ou você pode usar o meu carro o tempo todo, fica com o carro enquanto você trabalha aqui e vai por aí afora. Aí depois, por um motivo qualquer, há um desentendimento, o empregado vai à justiça e reclama aqueles direitos, se transformam em vínculo empregatício. E aí o empregador, mas é um absurdo, emprestei o meu barracão para ele morar e agora isso foi transformado em salário sobre o qual eu tenho que pagar 13º, férias, todos aqueles direitos que conhecemos. Como é que a senhora vê isso? Isso é uma questão já pacificada? Como é que a senhora luta com isso lá? Olha, o senhor entrou num tema recorrente, um tema muito importante na Justiça do Trabalho, nas relações de trabalho. Por quê? Nós temos, muitas vezes, como o senhor disse, o empregador ele oferece determinada utilidade, então ela pode ser a moradia, ela pode ser o transporte, né, um veículo que fica com o empregado, ela pode ser a alimentação que esse empregador fornece. Então nós temos no direito, basicamente, nós temos duas regrinhas que a gente meio que aplica. A gente tem que verificar aquela utilidade, aquele benefício, ele foi concedido pelo trabalho, quer dizer, em razão do trabalho que o empregado desempenha, ou ele foi concedido para o trabalho? Ele era necessário para o trabalho que o empregado desenvolve na empresa? Vamos supor, eu explico, um empregado que trabalha com vendas, ele faz vendas externas, ele precisa de um veículo para desenvolver esse trabalho. E muitas vezes esse mesmo veículo, ele eventualmente pode também ser utilizado, né, pelo trabalhador, porque às vezes você está numa relação de trabalho, você está numa venda e você precisa passar ali para pegar um filho, etc., alguma coisa assim, um exemplo, né?
Isso então, esse benefício, ele é pelo trabalho? Não, ele é para o trabalho. O empregador forneceu aquele veículo para ser utilizado para o trabalho. Então, obviamente que amanhã ou depois, se esse empregado vier e dizer, olha, disser na Justiça do Trabalho, eu tinha um veículo que eu utilizava para realizar as minhas vendas e eu também podia, quando esse veículo estava desocupado e eu não estava necessitando dele, eventualmente numa venda, eu podia passar ali, aproveitar a viagem, pegar meu filho e levar para a escola. Então, esse veículo tem um valor X, o aluguel desse veículo, se eu fosse pagar ou se eu fosse pagar um táxi para fazer essa utilidade, essa atividade, me custaria R$300 por mês. E eu quero que sobre esses R$300 incida o depósito de FGTS, as férias mais um terço, enfim, todos os demais direitos trabalhistas. Nesse caso, a gente vai observar, esse veículo, ele estava com o empregado para ele levar o filho na escola ou ele, eventualmente utilizou-se e aí dentro daquela relação de trabalho, esse veículo era necessário para o trabalho que ele desempenhava para o empregador. Estava prestando serviço para o empregador, porque facilitava ter o veículo para vender e a venda vai gerar lucro para o empregador. E aí depois, na hora que ele é mandado embora por um motivo ou outro, aquela parte em que ele levou o menino na escola e etc, o empregador acha que fez um grande negócio, que fez uma grande ajuda a ele. Nesse caso, veja, eu quero concluir que nesse caso, quando o veículo é fornecido, ele é necessário para o trabalho que o empregado desenvolve, ele não se incorpora ao salário. Ele então não é salário. Então não são todas as hipóteses que o empregador concede uma determinada utilidade que isso vai constituir salário. Por quê? Porque nesse caso, se a utilidade é concedida para o trabalho, especificamente, ela é necessária. Esse veículo ele é necessário. Sem esse veículo, o empregado não tinha como fazer as vendas dele. Então aquele veículo ele foi concedido para o empregado levar o filho à escola ou foi concedido para o empregado desenvolver o seu trabalho? Então, nesse caso, obviamente que essa utilidade, o valor dessa utilidade não vai se incorporar ao trabalho, porque não vai se incorporar ao salário do empregado, não vai compor aquele núcleo das diversas questões que compõem a remuneração do empregado, mas se nós formos observar, concede uma casa para o empregado está pagando aluguel e ele ganha, vamos pegar um empregado que ganha R$1.500 e está pagando R$600 de aluguel. E ele começa a ficar descontente com aquela relação de trabalho, com aquela relação de emprego, nós estamos falando especificamente da relação de emprego, ele começa a ficar descontente porque ele diz, olha, eu ganho R$1.500, eu pago R$600 de aluguel, me sobra R$900 para eu alimentar, e etc. Ele vem e chega para o empregado e diz, olha, meu salário não está dando para pagar o aluguel, as despesas. Aí o empregador tem uma casa que está lá desocupada e essa casa muitas vezes não fica nem nos fundos da empresa, ou ainda que fique nos fundos da empresa. O empregado não precisa morar no fundo da empresa para desenvolver seu trabalho. Aí o empregador diz, não, mas você está lá, eu estou com uma casa desocupada, está até precisando de alguém que cuide dela, eu vou te dar essa casa para você morar, não vou te cobrar nada. Então, esse não vou te cobrar nada é justamente um dos requisitos que nos diz se o benefício, se essa utilidade é ou não é parte do salário. Então, o que nós temos que raciocinar? Essa utilidade, ela é fornecida de forma gratuita, quer dizer, ela não tem um custo para o empregado, porque se o empregador estivesse cobrando um aluguel, um valor, ainda não necessariamente o valor do mercado, mas estivesse cobrando um determinado valor pela utilidade, já sairia de plano, já não se incorporaria ao salário, Agora, se essa utilidade, aí nós temos aí o requisito da gratuidade e nós temos o requisito aí, um outro requisito que é a habitualidade, quer dizer, aquela casa, ela foi sendo utilizada durante um longo período, um período grande durante o contrato de trabalho. Então, obviamente que nesse caso, esse valor lá do imóvel, do aluguel daquele imóvel equivalente ali, ele vai se incorporar ao contrato de trabalho. Então, se o imóvel o aluguel dele valer R$500, esse valor porque é um benefício que o empregado tem. O empregado deixa de gastar R$500 que ele gastaria, não é isso? Então, obviamente, não há como deixar de concluir que houve realmente um aumento do ganho desse empregado. Acaba sendo incorporado
ao salário, e daí, em caso de sentença, vem todos aqueles direitos juntos, o que aumenta o valor. Por isso é que o empregador, às vezes, fica mais aborrecido do que deveria. E aí, muitas vezes, o empregador ele não entende que um dos requisitos que nós consideramos é justamente a situação se é fornecido de forma gratuita, quer dizer, por mera liberalidade. Não é um caso aquilo que a gente fala, que o empregador ele está cobrando uma contraprestação por aquilo. E nesses casos ele não entende o mecanismo, mas se você for raciocinar bem, muitas vezes aquele empregador tem o interesse em manter aquele empregado. E muitas vezes ele fornece aquela utilidade para, de uma certa forma, indiretamente, aumentar o ganho do trabalhador e evitar que esse trabalhador vá procurar emprego em numa concorrente, por exemplo. Parece-me que ficou bem claro. Foi bom que a senhora explicou detalhadamente, porque as ações que forem surgir lá no fórum já estão explicadas com alguma antecedência. Senhores, estamos conversando com a juíza Claudirene Ribeiro. Daqui a pouquinho a gente volta. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968, frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Estamos de volta com o programa Cidade em Revista, conversando com a juíza Claudirene Ribeiro. Doutora Claudirene, eu tenho aqui uma questão que é recorrente no Brasil inteiro e não tem uma hora que a gente não vê isso. É a falta da carteira assinada. Isso em Juína é recorrente? Como é que a senhora vê essa questão? Que aconselhamentos a senhora dá ao nosso empregador? Eu agradeço, Silvio Vicente, agradeço a pergunta bastante oportuna, uma vez que
Especialmente aqui em Juína, a gente tem observado um índice muito alto, né, de não anotação da carteira de trabalho. Né? E esse direito, eu diria que é o direito básico do trabalhador. Não que o fato do empregado não ter a sua carteira assinada desde o início do contrato de trabalho vai impedi-lo de futuramente ver reconhecida essa relação de emprego e ser determinado que o empregador anote essa carteira de trabalho. Todavia, uma vez assinada a carteira, nós já temos aí o empregador está assumindo expressamente que determinada pessoa é seu funcionário, que o salário é X ou é Y, que a data de início do contrato foi essa, e muito mais do que isso, ele já passa a recolher do empregado, né, os benefícios que o empregado tem direito, o FGTS, mas muito mais importante que o FGTS, o INSS, a contribuição social. E essa contribuição social, ela é algo que todos nós pagamos, né? O INSS, esses benefícios previdenciários, na realidade, eles saem de um fundo comum de toda a sociedade. E uma vez aquele empregado se acidentando, hora que ele sofre um acidente, ainda que ele não esteja com a carteira assinada, vai haver a necessidade, ele vai ser um segurado obrigatório da Previdência Social. E quem é que paga esse custo? Aí o que acontece? Quando então o empregado às vezes sofre o acidente, aí o empregador vem, anota a carteira como se ele tivesse começado a trabalhar naquele mês ou algo semelhante e recolhe apenas o benefício porque não tem carência, por exemplo, para um acidente de trabalho. Então, isso eu estou dando um exemplo que envolve um custo social muito alto. Ou eventualmente, se aquele empregado fica doente, por exemplo, e ele não está com a carteira assinada, ele, no momento em que ele mais precisa, ele vai ter que primeiro buscar uma resposta do Poder Judiciário, que às vezes não é tão rápida, sobretudo considerando a situação especial que essa pessoa se encontra, e para depois ele, veja, no momento mais importante, ele vai ter que custear medicamento, ele vai ter que custear às vezes um tratamento de saúde, uma alimentação melhor, etc. E ele se vê justamente naquele momento, ele não está mais apto a trabalhar, então ele não está mais recebendo o salário, e ele também, e às vezes não tem, e aí ele também não está recebendo o benefício social que ele teria direito, porque nada foi recolhido. Então veja que situação que nós colocamos esse trabalhador, esse empregado, que na verdade ele já deveria, desde o início, a hora que ele se afastou, passou os 15 dias, que o auxílio doença, né, passou os 15 dias, ele recebe, antes que ele tenha direito ao auxílio doença, que é os 15 dias, que é a obrigação do empregador, quando ele fica doente, os primeiros 15 dias quem paga é o empregador. A partir do 16º dia passa a ser a Previdência Social. Então, a partir desse momento, esse empregado já deveria estar recebendo esse benefício. E aqui em Juína, eu até comento, os advogados que militam na Justiça do Trabalho, eles vão saber, os empregadores também, eu tenho, desde que eu cheguei aqui, eu tenho colocado muito forte essa situação de que, em havendo o reconhecimento, em havendo ali o reconhecimento expresso de que havia uma relação de trabalho, e às vezes é relação de trabalho, relação de emprego propriamente dita, não de trabalho, né? Mas que a pessoa realmente era empregado há 15, às vezes 20 anos e nunca tem uma carteira assinada. E aí chega essas pessoas lá no Poder Judiciário e dizem para mim: doutora, mas nós estamos pensando em fazer um acordo, só estamos precisando de uma mãozinha da senhora. Eu sempre digo: doutores, os senhores sabem que eu trabalho muito na perspectiva da conciliação, sou uma adepta da conciliação, acho que realmente ela é que realmente oferece as melhores respostas para as partes do que o próprio Poder Judiciário, mas ela há que observar determinados limites. Eu não posso permitir que essa conciliação, porque é muito simples, eu simplesmente homologo um acordo que ele diz: não foi meu empregado, mas eu vou pagar 50 mil aqui para ele, né? E aí essa pessoa daqui a alguns anos, quando ela tivesse direito a uma aposentadoria, ela não vai se aposentar porque ela não teve recolhimento. Então o senhor veja o custo, quantas situações isso gera. Doutor Claudinei, é isso que eu ia falar. A senhora estava
fazendo um comentário do problema agora, que é gravíssimo, né? Tá doido. No momento você precisa, e pode não ter o recurso, você pode levar, não tem, em geral não tem, pode ir a óbito, é grave, é gravíssimo. Mas tem um problema lá na frente, que é esse que eu queria comentar, lá quando, que é também um momento em que precisa mais, não se sabe quando precisa mais, porque está velho, precisa do recurso para se manter, mas a hora que vai ver lá não tem direito, porque não foi recolhido ao longo de 15, 20 anos. Então, dá para a gente concluir que é gravíssimo, é uma falta muito grave deixar de anotar na carteira, e o nosso programa tem também esse objetivo de prestar essas informações com a clareza que a senhora prestou, que é bom para sensibilizar todo mundo, empregados e empregadores. Eu queria tratar de outra questão, que é do trabalhador doméstico, é também outra questão relativamente nova, né? Eu digo, empregada doméstica durante um bom período, depois a coisa foi mudando, e hoje já a lei, etc, etc. Agora, também ocorre muito. A empregada doméstica, em determinados momentos, ela não quer que a carteira seja assinada. Eu já vivenciei isso em alguns momentos. Como é que faz o empregador? Olha, talvez fazendo uma brincadeira aqui, eu diria, ele não faz. Ele não contrata. Tem que assinar. Tem que assinar. A empregada não quer. É algo que ela pode dispor? É essa a questão que eu pergunto. Se ela recusando esse direito, quando ela for ao judiciário, essa recusa dela vai ser válida? Não vai, porque a lei não vai considerar. O fato dela recusar essa carteira de trabalho, mas dela preencher todos os requisitos legais para a relação de emprego, vai eximir esse empregador, no caso vem uma fiscalização de uma multa ou um outro tipo de responsabilização qualquer? Não vai. Então, na verdade, é o que eu digo, por isso que eu brinco, né? Não faz. Não quer, o que eu faço? Não faz nada, não contrata. A questão o grande problema é que daí o empregador vem e ele fala, olha, doutor, eu pedi a carteira, ele não me levou quando foi contratado, ficou de levar depois. Mas não tem que levar depois. A carteira de trabalho, você não exige diversos documentos? O básico deles é a carteira de trabalho, quando o empregado vem. Então, ele te entrega a carteira, você registra e ele começa a trabalhar. E não o contrário, mas a gente observa, então, eles falam, não, ele começou a trabalhar ali. E uma questão importante que o senhor me permita, mas eu já vou adiantar, porque é uma prática que as pessoas pensam assim, que quando se está em experiência, não se deve anotar a carteira de trabalho. Eu não, e às vezes o próprio empregado tem essa visão, ele fala, olha, eu não quero que anota esse contrato na minha carteira, porque às vezes eu só vou ficar durante o período de experiência e já vou sair e vai sujar. Esse é o termo que às vezes comumente as pessoas usam. Só que esse contrato de experiência, a doutrina e a jurisprudência, eles exigem que ele seja desde antemão anotado ou na carteira de trabalho ou no mínimo que haja um contrato escrito, né? Obviamente que de preferência com testemunhas, onde se prova que esse contrato desde o início já foi previsto para ter uma duração pré-determinada, né, no máximo 90 dias, e então onde se comprova ali que a intenção das partes realmente era aquela. Por quê? Porque caso não haja essa anotação da carteira, o contrato que era para ser realmente de experiência, ele passa a ser um contrato por prazo indeterminado, que é o que o empregador não quer. Mas esse empregador que deixa de anotar esse contrato por prazo determinado, a consequência vai ser essa. E a partir daí vai arcar com aviso prévio, né? Indenização de 40%. Claro. Senhores, estamos conversando com a doutora Claudirene Ribeiro, juíza do trabalho aqui em Juína. Um minutinho só, a gente volta. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis. Venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá.
Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Estamos conversando com a juíza do trabalho, doutora Claudirene Ribeiro. Doutora Claudirene, com respeito ainda à questão do trabalhador doméstico, há algum direito que é contemplado pelo trabalhador comum e que não é contemplado pelo trabalhador doméstico? Ainda há. Apesar de nós termos tido ano passado a emenda constitucional 72, né, 2013, que ampliou significativamente os direitos previstos na Constituição para os empregados em geral, ele ampliou e trouxe também esses direitos para o empregado doméstico. Apesar disso, essa emenda constitucional, em algumas matérias, como por exemplo o FGTS, a própria questão do direito ao auxílio acidente, né, acidente de trabalho, benefício do auxílio doença, né, acidentário, que não era garantido ao empregado doméstico, ele ainda não foi regulamentado. E a questão mais relevante que eu posso colocar assim para que fique mais claro de compreender é a questão do FGTS. Por quê? Porque o FGTS, ele já desde 2001 que o empregador podia, mas era voluntário, o empregador, quer dizer, e se o empregador não é obrigado a pagar, geralmente ele não vai pagar, e quando se dispõe a pagar, ainda havia uma burocracia muito grande para recolher esse FGTS para o empregado doméstico. E agora, com a emenda constitucional, passou-se a dizer que o empregado doméstico passa a ter direito também a esse fundo de garantia por tempo de serviço, mas que dependendo de regulamentação. E não sabemos aí quanto tempo o Congresso vai demorar. Então, não é que ele não é um direito assegurado. O empregador pode recolher, mas isso depende de prévio acordo entre as partes. Então isso é uma questão ainda não pacificada, não regulamentada. Já há uma previsão constitucional de que ele vai ter esse direito, mas que há necessidade ainda de uma regulamentação. Então esse é, por exemplo, um dos direitos que ele não tem. Que ainda não tem. Nós estamos chegando ao final, doutora Claudirene, mas eu queria ainda aproveitar a presença da senhora para uma questão sobre terceirização. A terceirização, ela é possível na atividade meio e é proibida na atividade fim. Como é que a senhora vê essa questão?
Pois é, essa questão da terceirização muito importante, muito atual. A terceirização, de fato, se você for verificar, e eu estava aqui raciocinando, ela não é às vezes só prejudicial algumas formas de terceirização só para o trabalhador. Não é que a terceirização ela seja um mal em si. O problema é como vem sendo feita essa terceirização, porque aí nós passamos a ter às vezes a terceirização, a quarteirização, a quinteirização e por aí continua. Então nós precisamos realmente de um determinado setor dentro da empresa. Se a empresa é, por exemplo, uma empresa que vende carros, né, uma concessionária, ela vai terceirizar o serviço de vender, a atividade fim dela é vender carro. Então como é que ela vai terceirizar a pessoa, ela vai contratar por uma pessoa interpor, a empresa interposta, o empregado que justamente vai vender o carro dela? Quer dizer, fica até para o consumidor que vai comprar esse carro é complicado, porque a quem que ele vai recorrer? O empregado fez uma propaganda enganosa ali para ele quer esclarecer aquilo, aí ele vai procurar o empregador real, que é o dono da concessionária, ou vai procurar o outro, né? Em termos genéricos, seria essas questões que eu coloco para reflexão. Mas a atividade meio, por exemplo, nessa mesma empresa concessionária de veículo, ela tem ali um jardim muito bonito. Para que as pessoas possam olhar, para o deleite dos funcionários, né? E aquilo ali é a atividade dela? Cultivar o jardim é a atividade dela? Não é, então é atividade meio. Obviamente que isso ela pode terceirizar. A limpeza, então já há uma previsão legal de que pode haver essa terceirização desses serviços. E isso é importante. Então eu digo, o mal não é a terceirização. É bom que se terceirize algumas atividades? Sim, porque as pessoas vão ser mais especificamente treinadas para aquela atividade. Agora, não dá para generalizar. Entendi. É determinar com clareza o que é meio e o que é fim. Doutora Claudirene, eu já antecipadamente agradeço muito a presença da senhora aqui. Nós aqui da Band TV estamos honrados com a presença da senhora, muito agradecidos. E nós temos aí alguns minutos para a senhora fazer as suas considerações finais. Bom, eu é que agradeço, mais uma vez agradeço ao senhor, né, a toda a sua equipe, por esse convite, porque é importante que nós possamos falar também para as pessoas mais comuns, nós possamos atingir especificamente o trabalhador, né, o empregado e o empregador, porque as outras pessoas nós não precisamos de um programa elas vão, né, beber na mesma fonte que nós bebemos, que é o livro, que é a lei, e ela já tem toda essa preparação. Então, esse momento para que nós possamos falar com a sociedade, eu considero bastante salutar e agradeço a oportunidade. E assim, voltando um pouquinho, gostaria apenas de voltar um pouquinho naquela questão da anotação da carteira, porque a gente fala muito assim para o empregado, e aí o empregador tem a impressão de que a gente só está olhando o lado do empregado, mas não é. Se você for analisar para o empregador, qual o benefício dele já anotar desde logo essa carteira? É que daí o que vai acontecer? Esse empregador, se ele anota a carteira dizendo que o salário é 800, não adianta se o empregado vier lá na frente e disser que o salário era 1.500, quem vai ter que provar que esse salário, né, era diferente, esse ônus, que a gente chama de ônus da prova, ele já vai automaticamente para o empregado. Se o empregado, ele anotou 10 de outubro de 2012, o empregado vem e diz, não, foi em 2010. Quem tem que provar que foi em 2010? É o empregado. Então o que o empregador às vezes chega, eles têm a falsa impressão de que o Poder Judiciário é sempre favorável ao trabalhador. É que daí o ônus da prova, quer dizer, quem tem que provar, quando não cumprida a lei, especificamente com relação à anotação da carteira de trabalho, esse ônus da prova, ele vem para o empregador. Para o empregador, tá? Exato. Quando ele não assina. Quando ele não assina. Então, o que eu vejo, então, que a gente poderia dizer? Ele resguarda o empregador, porque se esse empregado sofre um acidente, ele já está ali de antemão, né, resguardado, assegurado ali pelos benefícios previdenciários. Ele traz uma maior segurança para esse empregado, que ele passa a trabalhar de uma maneira mais confortável, menos preocupado.
Enfim, eu diria que a anotação da carteira de trabalho, ela traz benefício para ambas as partes, e não apenas, a gente sempre fala, né, pensa que às vezes é só pensando na situação do empregado, mas não é pensando na solução dos conflitos entre as partes, realmente. É bom para o empregado, para o empregador e para a sociedade como um todo. Exatamente. Senhores, estamos chegando ao final de mais um programa Cidade em Revista. Eu quero agradecer muito a presença da juíza do trabalho, doutora Claudirene Andrade Ribeiro. Agradeço muito a você de casa que nos acompanha. No sábado próximo estaremos de volta com mais um programa Cidade em Revista. Muito obrigado e até lá.